Olha só, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, aqui fala do jantar em Betânia e fala da mulher que derramou um perfume agradável aos pés de Jesus. Vamos nos lembrar um pouquinho dessa história. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir, senão simplesmente ouça o que Deus tem a dizer a você. Capítulo 14, versículo 3 diz assim: Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando vos quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade, eu vos digo que em todas as partes do mundo, onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Interessante que, ao ler esse texto agora, esse último versículo acabou de tocar meu coração, que diz assim: por onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu quero começar esse texto pelo fim, né? E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem feito nos dias de hoje vai ser contado no seu futuro? Vai ser contado no futuro para os seus filhos, para os seus netos, para a sua geração? O que você tem feito, o que você tem desenvolvido nesse tempo aqui nessa terra, tem sido algo grandioso, tem sido algo maravilhoso, tem sido algo tremendo, ao ponto de ser lembrado para toda uma geração? Com certeza, se você tem feito algo de diferente, com certeza, se você tem feito algo que vale a pena, você pode ter certeza que vai ser lembrado sim. Essa mulher, o que ela fez? Ao ponto de Jesus falar sobre isso. Todo o evangelho, tudo que for pregado lá na frente, essa história vai ser trazida à tona. Essa mulher estava tendo uma reunião na casa de uns discípulos e Jesus estava lá e de repente entra esta mulher correndo e ela pega um vidro de perfume, ela não pede licença para ninguém, ela entra correndo na casa e ela pega um vidro de perfume que ela tem, um unguento perfumado, um unguento precioso, e ela quebra ali aqueles perfumes e ela derrama aos pés de Jesus. Naquele momento, os discípulos que estavam ali falaram assim, com outras palavras: Você tá doida, mulher? O que é isso? Por que você está fazendo um desperdício desse? Por que você está quebrando esse perfume e jogando nos pés de Jesus? Porque aqueles homens, eles estavam olhando o valor financeiro. Aquele perfume, alguns estudos dizem que aquele perfume era um perfume muito caro. E era um perfume muito raro. Ele custava uma média de um salário anual. Então imagina, o trabalho de um ano, somando o seu salário todos os meses, era o valor naquela época daquele perfume. Então era um perfume muito caro, era um perfume muito precioso. E aquela mulher, ela teve prazer, ela fez questão. Ela não tropeçou e quebrou o perfume, ela fez questão de quebrar aquele perfume e de derramar aquela preciosidade nos pés de Jesus. Aqueles discípulos ficaram assustados e falaram assim: por que você fez isso? Era melhor você ter vendido e ter entregado esse dinheiro para os pobres. Porque olha só, o que aconteceu? Você desperdiçou, você derramou esse perfume e agora não tem nem mais como recolher esse perfume. Mas Jesus, ele intervém ali e fala assim: olha, fica quietinho aqui todos, fazendo favor. Só que não, ela fez a coisa certa. E o que ela fez vai ser lembrado para o resto da vida. Queridos, ao meditar nessa história, eu começo a refletir em alguns pontos interessantes que ressalta esse texto.
Essa mulher, primeiramente, com certeza ela fez o melhor que ela podia para agradar Jesus. Aquilo foi um ato de adoração. Aquilo foi um ato de entrega. Aquilo foi um ato de demonstração que ela amava Jesus e que ela estava fazendo o melhor que ela tinha. Talvez seria o objeto mais caro, talvez seria o que ela tinha de mais precioso, talvez era o que ela tinha de mais valor, e ela queria, através daquela expressão, demonstrar o valor que Jesus tinha para ela, através daquela atitude. Olha, Jesus, eu estou aqui, quebrando aquilo que eu tenho de mais valor, porque você é o que eu tenho de mais valor. E através daquela expressão, ela estava demonstrando: eu te amo, eu te adoro. Você é o que tem de mais importante para mim. Você tem muito mais valor para mim do que um objeto, do que um perfume que custa trabalho de um ano. Qual é a expressão que você tem derramado aos pés de Jesus? Jesus não está pedindo para que você pegue seu carro e coloque aos pés dele. Jesus não está pedindo que você pegue seu cartão de crédito e use todo o seu limite e coloque lá aos pés dele. Jesus não está pedindo que você pegue aquilo que você tem de mais valor, né? Talvez, né? Tá lá na igreja, uma oferta, um momento de fé, você tem uma atitude como essa. Mas não é apenas sobre isso que Jesus está falando, de uma oferta financeira. Hoje, se nós formos fazer uma avaliação, o que você tem de mais, o que é mais valioso hoje para você? Uma das coisas que a gente tem de muito valor, e isso eu posso falar sem, né, com certeza que acho que é no geral para todo mundo, né, é o tal do tempo. O nosso tempo tem valor. Existe até um ditado que a gente fala, né, o tempo vale ouro, meu tempo vale dinheiro, né? Talvez você não tenha esse unguento, não tenha esse perfume precioso em objeto, em espécie. Mas o seu tempo é o que Deus valoriza e é algo que nós também valorizamos. E nós podemos derramar o nosso tempo nos pés de Jesus. Você tem tido uma entrega? Você tem se derramado aos pés do Senhor? Você verdadeiramente tem se dedicado de uma forma total ao chamado, à adoração, a estar com Jesus? Ao falar desse texto, eu me lembro da história de Marta e Maria. Marta, quando Jesus chegou lá na casa deles, Marta estava andando para todo lado, para um lado do outro, cuidando dos seus afazeres. E Jesus e Maria, naquele momento, o que ela fez? Ela decidiu derramar um nardo puro aos pés de Jesus. Ela pegou o seu unguento, ela pegou o seu tempo e ela se assentou ali aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que ele tinha de mais precioso para derramar sobre ela. Ela não derramou ali o perfume naquele momento, mas ela tirou ali o seu tempo precioso. E você pode ter certeza que Maria era uma mulher ocupada. Ela não parou ali porque ela estava desocupada. Ela era uma mulher ocupada, mas ela decidiu parar ali em derramar o seu nardo puro, que era o seu tempo aos pés de Jesus. E Jesus falou: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você tem dedicado o seu tempo ao Senhor Jesus? Às vezes você está tão corrida, às vezes você está tão desesperado, são tantas coisas, são tantos problemas, são tantas dificuldades, né? Mas eu quero dizer que você precisa se entregar, que você precisa parar, que você precisa realmente pegar esse nardo e quebrar aos pés do Senhor. O que você tem de mais valioso? Talvez o seu tempo é escasso. Hoje em dia, né? Nós, mulheres, falando diretamente para as mulheres, a gente cuida de casa, a gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos. Muitas ainda trabalham fora, faz comida, né? E ainda nós temos um chamado, nós temos um ministério. O nosso tempo é valioso, é precioso, né? Mas Jesus sempre tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Vão chegar aquelas pessoas para nos afrontar. O que é isso? Por que você está derramando esse tempo aos pés do Senhor? Olha seus filhos, você não fica com dó de carregar seus filhos, não? Já ouvi muitas vezes isso. Estou indo para o culto, às vezes com o filho dormindo dentro do carro, né? E algumas pessoas falam, você não fica com dó de trazer seus filhos, não?
Eu fico com dó de não levar os meus filhos para a igreja, né? Então, algumas pessoas vão questionar. Ai, pastora, parece que eu vejo você tão cansada. É tanta coisa, é todo dia. É toda noite e tal. Queridos, eu quero deixar uma história. Eu quero deixar algo, como Jesus disse aqui, que vai ser contado para os meus filhos, para os meus netos, para a minha geração, para a minha igreja, né? Um dia nós tivemos uma pastora aqui nessa igreja que fez a diferença. Eu quero que os meus filhos, né, se orgulhem de falar assim, a minha mãe teve uma entrega na obra de Deus, né? Os meus netos falam, minha vovó, né, foi uma pastora de excelência, ela era dedicada, ela fazia o seu melhor, ela desenvolveu, né? Ela se entregou. O que os seus filhos vão contar de você? O que os seus netos vão contar de você? O que os seus discípulos vão contar de você? O que a sua geração vão contar de você? Você pode ter certeza que se você derramar essa preciosidade, se você quebrar esse perfume que tem um nome, o rótulo desse perfume se chama tempo. Desculpe. Se você quebrar esse perfume com o rótulo escrito tempo aos pés do Senhor, por mais que alguns vão falar, olha a sua vida, é muito corrida, não precisa ser tão radical assim, não precisa ser tanto assim. Você pode ter certeza que esse perfume agradável vai subir as narinas do Senhor. Esse perfume agradável vai ser aceito no trono de Deus. Amém? Eu não sei se você anda meio negligente, talvez você anda meio rebeldezinho, não quer ir na igreja, não quer ir na célula, não ora, não busca Deus. Então, que você possa ser despertado com essa palavra. Se dedique. Leve esse perfume aos pés do Senhor. Quebre esse perfume aos pés do Senhor. Rasgue o seu coração, se entregue. Que Jesus seja o primeiro na sua vida. E que você realmente tenha essa prioridade no seu coração. É muita coisa, são muitos afazeres, é muita correria, mas aquilo que você tem de melhor, que é o seu tempo, em meio a tantas correrias, em meio a tantos afazeres, que você pode rasgar e quebrar esse unguento aos pés do Senhor. Amém, queridos? Eu quero orar por você neste momento. Paizinho querido, eu apresento diante de Ti todos aqueles que estão me ouvindo nessa manhã, Senhor. Talvez aquele que está frio, aquele que está meio desmotivado, desanimado, que não tem se dedicado na Tua presença, que não tem se entregado à Sua presença. Eu sei que todos eles têm esse perfume nas mãos agora, Senhor. Eu contemplo cada um dos meus ouvintes, ó Pai, com um perfume de unguento na mão que se chama tempo. Deus, que cada um possa ser despertado, possa ser tocado pelo Teu Espírito, a quebrar esse perfume aos Seus pés, se dedicando, se entregando, fazendo realmente uma entrega total à Sua presença, Pai, Te buscando, Senhor, tendo tempo de qualidade contigo, tanto na sua casa, quanto nas células, quanto nos cultos, quanto nas atividades da igreja, Senhor. Que não haja preguiça de ir à igreja, que não haja desânimo de te buscar, que não haja frieza espiritual, mas que haja uma entrega total. Querido, esse perfume precioso que você tem nas tuas mãos, não é para você guardar na sua casa, num lugar bem guardado, não. Não é simplesmente para você derramar à sua família, não é para você derramar somente ao seu trabalho, não é para você derramar somente aos seus estudos, ao seu namorado, aos seus amigos. Esse perfume é para você derramar e quebrar aos pés de Jesus. Faça a sua parte. Porque esse perfume agradável vai subir as narinas do Senhor. E a sua vida, a sua história vai ser contada a uma geração. Vai ser lembrada aos seus netos, vai ser lembrada aos seus filhos. Vai ter algo para ser contado. Sempre vão aparecer aqueles para te afrontar. Não precisa de tanto, mas que você possa ficar focado. Que você possa estar dedicado à presença do Senhor. Porque com certeza você terá a sua recompensa. Eu oro e te abençoo
que você seja despertado a quebrar esse vaso de alabastro, esse vaso do tempo aos pés de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém.